Estamos ao vivo, meu irmão, minha irmã, graça e paz em Cristo Jesus. É uma alegria muito grande nesta noite de quinta-feira recebermos o pastor Fabiano Alves, né? É um tempo muito especial, ele aceitou nosso convite, já tínhamos convidado um tempo atrás e ele, por conta de toda essa correria lá na igreja na Vineyard, atendeu o nosso pedido agora. Vai ser, eu creio, um tempo muito especial. Se você que está nos assistindo puder compartilhar esse vídeo, creio que vai ser bastante especial para a sua vida, para a sua família, um momento de conversa edificante para todos nós. O Fabiano, ele é músico, pastor, compositor, ministro de louvor, um servo do Senhor que Deus tem usado para alcançar muitas vidas e através das suas canções, da sua voz. E nós vamos pedir que Deus nos abençoe nesse tempo, que seja um tempo muito agradável. Vamos fazer uma oração. Senhor, na Tua presença nós Te glorificamos, nós Te bendizemos. Toda honra e toda glória pertencem ao Senhor. Pedimos a Tua bênção para esse tempo, para as pessoas que vão nos acompanhar, e que as pessoas também sejam edificadas, Senhor, com esse tempo que nós vamos estar juntos, e que essa conversa nos traga algumas lições, algumas engrandecimento ou conhecimento na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Fabiano, é uma alegria tê-lo conosco. Eu conheci através do Maurício, à época, na Vineyard Piratininga, eu estive lá e conheci você por lá. O Maurício está agora em Brasília, ele e a Cibele, a sua esposa, e dali para frente eu descobri que eu cantava muitas músicas da Vineyard sem saber que eram da Vineyard, né? Eu acho que muita gente é assim. E eu quero que você compartilhe um pouquinho conosco como foi que você conheceu a Jesus, você é de lá evangélico, você é do estado de São Paulo. Pelo seu sotaque eu acho que não. Não. Eu sou de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, mas o meu sotaque é bem misturado, porque, na verdade, eu morei não muito tempo lá, morei no Espírito Santo, morei agora já há quase 20 anos em São Paulo também. Então, quando eu estou aqui, dizem que meu sotaque é de lá, quando eu estou de lá, dizem que meu sotaque é daqui, eu já nem sei mais o que é o meu sotaque. Mas eu nasci num lar cristão, não evangélico, mas cristão católico, né? Minha mãe, uma católica devota, e eu lembro de muitos grupos pequenos de oração e reflexão na palavra acontecerem na minha casa, e minha mãe também liderava grupos assim. Naquela época eles chamavam de círculo bíblico, e já com meus 10, 11 anos, minha mãe me levava e eu era o que tocava o violão no círculo bíblico da minha mãe. E vi muitas vezes a minha mãe ensinando a palavra ali. E então eu fui criado num lar cristão e sou muito grato a Deus por isso. Mas chegou um momento, né, já na adolescência, onde eu comecei a tocar na noite para fazer um dinheiro, alguma coisa assim. Eu já era envolvido com música desde muito cedo. E com esse tocar na noite, com 16, 17 anos, né, muitas ofertas, muita pressão das coisas do mundo, e sem uma base muito sólida, eu também acabei me envolvendo, me deixando envolver, né, até que eu me vi mesmo numa situação arriscada ali, e foi quando, rapidamente, graças à misericórdia e à graça do Senhor, a voz dele me alcançou. Então eu nem tive muito tempo, não. Acho que esse período que eu toquei na noite foi dos 15 aos 17, e aos 17 eu ouvi Jesus me chamando naquela situação toda, e eu me converti. Primeiro numa igreja batista, minha primeira igreja que eu comecei a frequentar foi uma igreja batista. Olha que benção. Depois, um ano depois, eu estive na Presbiteriana do Brasil, que eu considero mais a minha denominação de origem mesmo, né? E aí não parei mais. Com 19 anos eu já estava na Jocum, fui para missões, então eu me converti aos 17, desde que eu me converti era uma paixão, um fogo muito grande no meu coração,
e um desejo muito grande de viver para obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. E muito cedo eu senti Deus me chamando para dedicar a minha vida completamente a Ele, né, a vocação. E com 19 anos eu já estava na Jocum, fiquei lá por 5 anos. Jocum onde? E depois em Contagem, Minas Gerais. Ok. Isso. E na Jocum passei por Belo Horizonte, trabalho com crianças na rua, passei por Pitangui, trabalho com adolescentes na base de Kings Kids, né? Sim. Trabalhei com Moisés Neves, trabalhei com Hélio, Chuchu. Uau. E Rogerson, muitos amigos ali, aprendi muito nesse período ali na Jocum. E aí, depois aos 24, 25 anos, eu vim para cá, para Piratininga. Que ótimo. Já casado? Eu vim solteiro, mas já era noivo, e aí pouco tempo depois eu já me casei e a minha esposa veio comigo. Ela morava lá em Minas, né? A Melina conheceu a sua família quando ela esteve aí no Alta Voz, minha filha mais velha. A família linda que você tem, né? Só você de homem, né? E 3 mulheres em casa. Para não ficar tão desigual, eu comprei um cachorrinho macho. Isso. Aí quando eu vou assistir futebol, fazer alguma coisa de homem aqui, eu chamo para ele ficar do meu lado, pelo menos. Mas eu em casa tenho 3 mulheres, minha esposa, 2 filhas e um filho. Graças a Deus tem um menininho junto lá, graças ao bom Deus. Para assistir algumas coisas que só homem gosta de fazer. Fabiano, você compôs várias músicas e uma delas acho que é a tua voz, não é isso? Sim. Essa tua voz a gente virou hit na igreja há muito tempo, desde quando a gente ouviu pela primeira vez. E eu queria, se possível, você cantar um pedacinho ou cantá-la inteira nesse momento, se você puder. Posso sim. Deixa eu pegar meu violão aqui. Dá para ouvir bem aí o violão e a voz? Tá. Ótimo. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. A tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Bênção, bênção. Aqui na Amém. igreja, a gente quase todos, ou boa parte dos cultos, a gente canta essa canção como início do culto, né? Ou então perto do momento da mensagem. Eu fiquei pensando nas suas composições. Que legal. Eu ouvindo as suas composições, eu acho que a história, quando a gente compõe uma música, depende do contexto que a gente está vivendo. Às vezes um momento de crise, às vezes um momento de uma grande vitória, de um momento de dificuldade. E essa canção nasceu como, Fabiano? Como disse agora há pouco, eu tenho uma herança na Jocum, e uma das coisas que eu mais devo a Jocum e tenho imensa gratidão é o fato deles terem ensinado a ouvir a voz de Deus, né? E a importância das disciplinas espirituais. Então, é a maior herança que carrego desse meu tempo com essa agência missionária. E isso sempre foi um valor fundamental para mim, ouvir o que Deus tem a dizer e se submeter à voz dele. Eu sempre busquei de uma forma concreta, né, não simplesmente de uma forma
de uma forma indireta. Eu sempre quis ouvir a voz de Deus e sempre perguntando para Ele o tempo todo o que fazer em todas as circunstâncias da minha vida, especialmente as de decisões mais importantes. Então isso já era um pano de fundo para mim, sempre foi. Mas, mais especificamente, no momento dessa canção, eu escutei uma pregação do pastor Milton uma vez sobre o encontro de Moisés com Deus na sarça que queimava, ardia, mas não se consumia, e onde Deus fala com ele algo e confere uma missão duríssima, dificílima, né? E algo para onde eu acredito que Moisés não queria ir, não queria voltar. Talvez o último lugar que Moisés gostaria de ir naquele momento era o Egito. Verdade. Tinha fugido de lá, né? Mas ali, naquele momento, ele tem a decisão, uma decisão importante a tomar, se ele vai fazer a vontade dele mesmo ou se ele vai se submeter à ordem daquele que diz vai. Então, Moisés se submeteu ali, e aí foi por isso que eu escrevi essa música, né? Para te ouvir e para me render mais uma vez, né? Eu não vou temer, eu não vou fugir, eu vou aceitar o seu querer, eu abro mão de decidir o que é melhor, o Senhor é o meu rei, é o meu Senhor. Então, foi baseado nessa história, inspirado nessa mensagem na pregação e no encontro de Moisés com Deus na sarça, onde a gente sabe, Moisés se submeteu e foi obediente. É interessante, né? As canções, elas nascem em momentos assim. Eu não sei como você compõe a música. Normalmente, alguns falam que eles escrevem a letra, depois a melodia, ou então faz a melodia, depois a letra, ou então, normalmente são as suas composições. Não tem muito um padrão, sabe, pastor Paulo? Às vezes vem uma melodia e aí primeiro, aí depois eu me aplico ali a colocar a letra. Às vezes vem um texto, às vezes eu estou no devocional, meu tempo devocional com a palavra. Recentemente, por exemplo, eu estava ali no Evangelho de João capítulo 13, a cerimônia do lava-pés, e Deus falou muito ao meu coração, sempre fala nesse texto. E eu me decidi, eu vou escrever uma música sobre esse texto. Então, aí eu parti do texto para construir uma melodia. Então, cada música é uma história. Eu não tenho muito um padrão, pelo menos para mim. É interessante, cada um tem a sua forma. Aliás, tem um livro que chama Secret Patches, que em português eu não me lembro, Conexões Espirituais em português, do Gary Thomas, que ele fala que cada um tem um jeito de conversar ou de ter intimidade com Deus. Deus fala de formas diferentes com as pessoas, de acordo com a forma que Ele fez cada pessoa. Alguns se sentem mais na presença de Deus na natureza, outro na canção, outro na agitação do dia a dia, cada um na oração. E é interessante, né? Cada um tem um perfil diferente, porque Deus fez cada um de uma forma e não dá para a gente colocar Deus num quadradinho e falar que tem que agir desse jeito. E nas canções são da mesma forma. Eu me lembrei também de uma época. Eu me lembrei de uma época que eu soube, e oramos por isso, que você passou por um problema sério com as cordas vocais, não é isso? Sim. Foram quase 4 anos, 5 anos, se eu não me engano. Durante um bom período eu parei mesmo de cantar, ministrar e me dediquei a outras questões pastorais, no caso. E foi uma luta muito grande para mim, em primeiro lugar, porque é a grande paixão do meu coração, né? Sempre foi a grande paixão do meu coração. Mas, por outro lado, e eu acho que em toda crise nós temos que tentar abrir os olhos e ver o que Deus está fazendo ali no meio dela. Eu não acredito que Deus é o causador das crises na nossa vida. Claro, Ele pode fazê-lo, mas nem sempre as crises que nos acontecem são ações diretas dele, mas ele pode, no meio da crise, fazer coisas na nossa vida extraordinárias. Sim. E foi o que eu experimentei, porque eu estava ali e eu disse, Senhor, ok, eu não posso cantar, mas o que eu posso fazer? Me dá outras ferramentas então.
né? E foi quando eu passei a me dedicar mais aos estudos, ao ministério pastoral, fiz a validação do meu diploma de teologia, fiz uma especialização, uma pós-graduação também, e passei a me dedicar mais à área do ensino, da pregação. Então, quando eu vi, eu já estava com muitas outras ferramentas nas mãos para o exercício do ministério pastoral. E foi bênção, né? Hoje eu ainda tenho esse problema, mas eu aprendi a administrá-lo. É um problema, pelo menos a princípio, que não tem cura. Sim. Mas eu tenho uma certa limitação no meu canto, mas eu aprendi a administrar e a, pelo menos, fazer o suficiente para poder continuar dirigindo louvor. É interessante a gente ouvir essa história sua, e eu já ouvi outras parecidas, que Deus tira a gente da zona de conforto para que a gente possa se mobilizar e fazer outras coisas. Me lembrei da história daquela música, Heart of Worship. Sim. Ela nasceu exatamente disso, em parar de cantar e encontrar uma outra forma de adorar, não é isso? Exato, exato. E essa música fala muito ao meu coração também. Fabiano, eu me lembro, você nasceu num lar cristão, não evangélico, mas cristão. E eu, nessa caminhada evangélica, eu nasci num lar evangélico, né? Passei por várias denominações diferentes, meus pais eram de denominações diferentes, cada um. Depois fomos para a Presbiteriana do Brasil e em seguida eu vim para o Paraná, fui seminário e tal, e mudei. Mas nessa caminhada minha evangélica, eu vi várias ondas de música evangélica, né? Quando eu era muito pequeno, eu ouvia, talvez você nunca ouviu isso, eu ouvia Novo Alvorecer, uma banda muito antiga, um outro cantor famoso, que eu esqueci o nome dele, Carvalho, como que é? Esqueci o nome dele agora. E em seguida veio as ondas das comunidades, Grupo Logos, Vencedores por Cristo. Aí veio a primeira onda de música muito de boa qualidade, com muita Bíblia, né? E antes um pouquinho o Grupo Elo. Sim. Depois veio a onda das comunidades, né? Comunidade de Goiânia, e assim tomou conta do Brasil. Aí veio a onda do Diante do Trono, e juntamente, mais ou menos, veio também o movimento do gospel. E o gospel, então, tomou o país. Eu participei e fui em 2 SOS da vida em São Paulo, um no Pacaembu, outro no Canindé. E a música que antes era zombada, hoje é uma música escutada até no meio secular, a música evangélica. E eu vejo prós e contras nisso tudo. E eu não sei qual que é o seu ponto de vista. Depois veio essa questão da Hillsong, da Vineyard, da Bethel, muito positivo, um movimento de adoração agora, que eu acho que é muito bom, mas eu fico pensando que talvez no meio disso tudo, talvez agora existe entre algumas pessoas a questão do mercantilismo, né? Da venda principalmente. Eu fico pensando nisso. Em algumas situações eu percebo que talvez algumas músicas perderam a essência da Bíblia. Muitas músicas que eu ouço hoje, e fazem muito sucesso no meio evangélico, por sinal, são mais de autoajuda do que de ajuda do alto, né? É verdade. Inclusive, esse seria um assunto para uma conversa inteira só dentro disso, né? Até difícil a gente tentar se aprofundar aqui agora que o nosso tempo já está avançado, porque é muita coisa para falar a respeito desse assunto. Mas, de certa forma, Pastor Paulo, eu tenho entendido hoje que o nosso papel no meio disso tudo, porque essa situação ela é incontrolável. Sim. Não há o que se fazer, né? Não há o que se fazer em termos abrangentes, nacionais, ou não há como impedir que no meio da música cristã haja o joio e o trigo. Deixa eu colocar dessa maneira aqui, né? Verdade. Porque eu conheço, né, muita gente também
não apenas com falta de conteúdo, não apenas é, com falta de boas intenções, mas assim, realmente abusando, realmente se aproveitando. Então, eu acho que diante dessa minha, porque eu já estive mais assim, tentando encontrar uma maneira de fazer o meu papel para uma correção ou algo do tipo. Mas eu percebi que é vão essa luta, porque isso é impossível ser filtrado dessa maneira. E eu descobri que o melhor, então, que eu posso fazer é influenciar os artistas que estão sob a minha influência direta, Sim. certo? Então, eu faço o melhor possível com a equipe de louvor que eu dirijo na minha igreja, faço o melhor possível com os ministros de louvor e compositores da minha igreja, faço os acampamentos que o senhor sabe, né? Um deles Muito a menina bons. participou, de treinamento, participo dos treinamentos que a Vineyard Brasil também oferece em torno do país, e eu acho que é isso. Eu acho que nós oferecemos o bom conteúdo, acreditamos nisso pelo menos, e também tentamos ensinar a nossa igreja a eles mesmos construírem os seus filtros Sim. para saberem discernir o que é bom e o que não é bom. E assim eu acho que é o melhor que nós podemos fazer, né, para que isso aconteça. O mercado é uma ferramenta, na verdade. Eu acho que não se pode dizer que o mercado é essencialmente ruim, Sim. porque, por exemplo, para que uma música seja gravada aqui, envolve-se dinheiro para uma produção, para que ela seja distribuída e alcance outras pessoas, envolve-se dinheiro nessa divulgação e caminho para que isso aconteça, né? Então, um mercado, não tem jeito, né? Agora, o que se faz com esse dinheiro? O que se faz com conteúdo, qual é a intenção do coração quando você propõe uma canção, um projeto, um ministério, uma banda, o que quer que seja. Eu acho que essas questões são fundamentais e que nós ainda temos, né, as boas referências. Sim. É uma coisa pela qual eu tenho orado, Pastor Paulo, para que eu acho que essa geração mais jovem, né, ela é carente de referências. E eu acho que muita coisa hoje que infelizmente faz muito barulho em termos de proporção, de views e divulgação e exposição, não é um conteúdo por trás. Eu sempre digo para as pessoas que por trás das músicas sempre tem uma filosofia de ministério. Sim, sim, sim. Né? Você não vai, quando você consome, entre aspas, um videoclipe, você vai assistir ou consumir aquilo, não é só uma música. Existe uma filosofia de ministério por trás, desde a roupa que se veste, a maneira que se interpreta, ao arranjo que se escolhe, que se define para a música, a letra, e as coisas vão ficando mais fáceis de se notar, mas tem um monte de outras que não são tão fáceis de se notar assim. Então, infelizmente, são poucas as boas referências, mas elas ainda existem. Graças a Deus. E eu tenho tentado apontar essa nova geração, especialmente para as boas referências e olharem, porque para as boas referências você pode olhar não apenas para a música, mas você pode olhar para a vida, Sim. Você pode olhar não apenas para o discurso, mas para a prática. E isso faz uma diferença enorme. Eu fiquei aqui pensando nessa situação toda, você disse, e eu concordo plenamente, que o joio e o trigo não é nossa tarefa separar, né? Um dia Jesus vai voltar, os seus anjos vão fazer esse trabalho, né? Cabe a nós sermos o trigo, sermos a luz, Exato. sermos o perfume, sermos o sal,
e assim fazermos a nossa diferença. E a diferença, eu sempre digo na igreja, Deus não nos chamou para sermos juízes, porque é Ele quem é juiz, muito menos acusadores, que já tem um que faz isso, mas Deus nos Sim. chamou como igreja para amar. Então esse é o É, nosso papel, e adorar é óbvio, né? E eu adoro, sim. gosto muito das músicas da Vineyard, porque tem essa levada de adoração, de cristocêntrica, né? De cruz, de Uhum. transformação. E uma música sua que fala muito ao meu coração também, nós tocamos muitas vezes antes das mensagens ou das ministrações de ceia, é o Rei Humilde. É Ah, que sensacional essa legal. música. Essa música é sensacional. Eu não sei se você pode fazer uma palhinha desta. Posso sim. Com alegria, que essa é a minha preferida. Eu amo essa música. Hum. Rei, os pés empoeirados nas mãos de carpinteiro, de aparência tão comum. Rei, leão feito cordeiro, amigo verdadeiro, em quem não há orgulho algum. Rei, de fala camponesa, sentado sempre à mesa, com gente que ninguém mais quis. Rei, de braços sempre abertos, conforto no deserto, e amor que ensina a repartir. Como pudeste, Senhor, tornar-se tão pequeno, o Rei do Universo se fez humilde entre os homens. Quero contigo aprender. Ensina-me, pois eu quero ser como tu. Eu quero aprender com o Senhor. Essa música é sensacional. É interessante porque ao mesmo tempo, eu gostei até do título, porque é rei e humilde, né? Porque às vezes a gente não associa essa palavra Uhum, com a outra, mas Jesus veio para mostrar isso, né? uhum, O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de glória e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do Pai, mas ele sim, decidiu se fazer servo, lá em Filipenses 2 fala bem isso, e ele se humilhou, né? sim, Quando a gente estuda essa situação da humilhação de Jesus, a gente estuda uma palavra em grego chama kenosis. Ele se esvazia uhum, de muita partes ou partes da uhum, deidade dele, ou seja, ele não era onipresente, por exemplo, uma das coisas. Ele se cansava, ele chorava, ele não podia. Ele sim, tinha várias limitações humanas por conta do seu amor. Ele decidiu fazer isso. Isso é sensacional. E outra coisa, ele decidiu andar com aqueles que eram desprezados, quebrar paradigmas, né, na sociedade. Na sociedade, isso sim. para mim foi muito especial. Eu queria que se você, eu acredito que nosso tempo está avançando, se você puder, e uma palavra que esse Deus está colocando no seu coração Hum. agora, a respeito desse tempo que nós temos vivido, para nós encerrarmos esse tempo, infelizmente, porque você tem um compromisso às 8, você já me havia avisado. Uma palavra que Deus tem colocado no seu coração para Uhum. esse tempo, e depois, se puder fazer uma oração para nós, para as pessoas que nos acompanham. Certo, Pastor Paulo. Aproveitando a canção Rei Humilde e o assunto que nós já introduzimos, é interessante que ontem eu estava entrevistando alguns jovens aqui da nossa igreja, fazendo vídeos para uma próxima série de pregações do nosso culto de juventude, que é o AMP, e essa série vai ser sobre relacionamentos. E eu, junto com outro jovem da nossa igreja, bolamos algumas perguntas e entrevistamos os jovens sobre as dinâmicas de relacionamento. E uma dessas perguntas era: o que você mais admira em uma pessoa
Ou o que você mais admira nas pessoas? E eu fiquei surpreso com as respostas. Foram oito jovens entrevistados e a maioria deles disse a mesma coisa, praticamente. Eles disseram: o que eu mais admiro é a humildade. É quando alguém é humilde. E isso me tocou. E me tocou especialmente porque essa tem sido uma busca para mim já há muitos anos. Através da palavra de Deus, eu entendi que a humildade é uma virtude que se constrói. É uma virtude que você precisa buscar. E a maneira com que você constrói a humildade, você participa, na verdade, desse processo onde Deus vai edificar essa virtude dentro de você, é o serviço. Sim. E nós aprendemos isso na história do capítulo 13 do Evangelho de João, onde Jesus lava os pés dos seus discípulos e logo em seguida diz que nós seríamos felizes se fizéssemos o mesmo, ou seríamos bem-aventurados se repetíssemos aquele ato. E interessante que Jesus faz isso logo após saber que os discípulos estavam brigando entre si para saberem quem era o maior, não é? Então, verdade, como resposta e como lição, Jesus chama eles para aquele jantar e lava os pés e diz: olha, vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês têm razão, porque eu sou. Mas mesmo eu sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês. Então, não discutam entre si sobre quem é o maior, porque no reino de Deus essa não é a lógica. Olha só. No reino de Deus, o maior é aquele que serve, né? Então, eu tenho na minha vida tentado não me afastar das tarefas simples. É interessante, né, Pastor Paulo? O senhor deve experimentar isso também como pastor. Às vezes as pessoas querem, na igreja, nos poupar das tarefas simples. E eu faço questão, digo: não, eu quero fazer. Não, pastor, não precisa, deixa que eu faço. Ele fala: olha, eu não estou fazendo por você, eu estou fazendo por mim. Eu preciso disso. Eu preciso dessas tarefas, né? E não só na igreja, mas aqui na minha casa também, nas tarefas domésticas, servindo as pessoas. Esse é o lugar que eu escolhi nunca abrir mão, para que o meu coração permaneça sendo edificado em humildade, porque a humildade é a virtude de Cristo. Martim Lutero disse isso certa vez. Sim. É a virtude de Cristo que mais se deve ser observada e imitada. E isso no contexto da religião é uma mensagem poderosa, porque quanto mais religiosos nós nos tornamos, a tendência é de menos humildes nós nos tornarmos. E isso é uma mensagem poderosa também para quem talvez nos ouve hoje aqui, é envolvido com o Ministério de Música, de Arte, onde também existe uma grande inclinação para orgulho, para vaidade, para soberba ou qualquer coisa desse tipo. E a grande lição do nosso mestre, daquele a quem nós adoramos, essa para mim é a grande incoerência da expressão de adoração que não transforma o adorador. Porque o que a Bíblia nos ensina é que nós nos tornamos semelhantes àquele a quem nós adoramos. Verdade. E para mim às vezes quando nós, por exemplo, como Ministério Vineyard, vamos tocar em alguns lugares, eu fico chocado o quanto as pessoas nos procuram para dizer: meu Deus, como vocês são humildes, como vocês são simples, como vocês são acessíveis, como vocês conversam com a gente como se fossem pessoas normais. E eu fico chocado, porque se a pessoa fica tão admirada Verdade. em nos conhecer e enxergar isso em nós, é porque ela não tem enxergado isso na grande maioria de outros ministérios ou ministros que são para eles também
algum tipo de referência, né? Então isso mostra como falta humildade, isso me entristece, Verdade. porque a verdadeira adoração, para mim, ela nos conduz naturalmente à semelhança de Jesus Cristo, logo nos conduz a uma vida simples, a uma vida acessível. E essa tenha sido a grande busca da minha vida. É por isso que eu escrevi Rei Humilde, né? Porque essa tem sido uma reflexão constante para mim, e até por isso que eu disse agora há pouco que, entre as minhas composições, essa é a minha preferida. Humildade Então, é uma acho que essa qualidade. mensagem que eu queria deixar, Paulo. Se perguntasse para mim qual a qualidade que eu mais admiro numa pessoa, também é a humildade. Eu acho que você também, não é verdade? É verdade. Fabiano, É maravilhoso. Você enxerga pelos olhos, né? Porque a humildade não a humildade é uma virtude tão pura que ela não pode ser fingida. Quando alguém tenta fingir ser humilde, fica caricato, não é? É verdade. uma coisa Falsa. estranha. Agora, quando a pessoa é humilde de verdade, isso está nos olhos dela. É tão fácil e tão bonito de se reconhecer. É lindo, isso é lindo. Eu admiro pessoas assim, pessoas que, vamos dizer, poderiam se vangloriar do que é, mas como são servos de Deus, são humildes por natureza, não porque forçam essa situação. Então, que Deus nos ajude Exato. nesse tempo. Eu queria pedir que você fizesse essa oração final. Se você quisesse falar, Amém. se despedir das pessoas, fique à vontade, porque eu sei que você tem compromisso às 8 agora. Tá certo. Muito obrigado, Pastor Paulo, desde já, pela conversa, pela oportunidade. Que Deus abençoe os irmãos que estão nos escutando aqui, né? Eu sou de origem presbiteriana e também há 4 anos atrás eu passei 2 anos em Fortaleza, no Ceará, e lá também me tornei pastor presbiteriano. Fiz as adaptações e agora eu tenho dupla nacionalidade. Eu digo para o Milton, né, que eu tenho a carteira de pastor presbiteriano do Brasil, no caso, Sim, e tem, por isso, um carinho muito grande pela denominação presbiteriana. Então, abraço grande, especialmente aos irmãos da sua igreja que estão nos escutando agora. E obrigado, Pastor Paulo, pelo convite, pelo carinho, e que Deus continue abençoando essa sua iniciativa de propor essas lives para as pessoas amém. que precisam hoje, estão precisando de conteúdo que cheguem até elas, não é? Amém. Então eu queria orar, Amém. agradecer por esse tempo e pedir que o Senhor faça essas coisas todas que nós conversamos aqui na nossa vida. Amém. Senhor, obrigado, Deus, por podermos falar sobre o Senhor, conversar sobre o Senhor. O nosso coração se enche de alegria e prazer apenas em citarmos as palavras do Senhor, as verdades do Senhor. E te agradeço por esse grande privilégio de estar aqui com o pastor Paulo Júnior e trocarmos essas ideias a respeito de tudo que conversamos. E especialmente relacionado a essa última palavra que foi exposta sobre humildade, nós oramos para que o Senhor nunca deixe de trabalhar em nosso coração, não permita, Espírito Santo de Deus, que venhamos nos esquecer da importância, Deus, das simples tarefas que protegem os nossos corações e nos mantêm no lugar que o Senhor quer que nós estejamos. E Deus, mantém o nosso coração atento à virtude que precisa ser constantemente buscada, tão preciosa e tão facilmente observada em nosso Mestre, Jesus Cristo, que é a humildade. E nós te louvamos, Senhor, que é o maior de todos, o nome que está acima de todo nome, o Senhor de todo o universo e Criador de todas as coisas, mas nos deu o maior exemplo de humildade, esvaziando-se, como nós
mencionamos aqui Filipenses capítulo 2, mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus fosse algo ao qual deveria se apegar, antes se esvaziou, e entre os homens, se fazendo em forma humana, o Senhor ainda entre os homens preferiu ser o menor, aquele que serve. Que exemplo, Senhor, faça de nós, que nós não nos denominemos com títulos exuberantes, mas como os primeiros cristãos, nós possamos nos apresentar. Meu nome é Fabiano, meu nome é Paulo e eu sou servo do Senhor. Amém. Servo do Senhor, é isso que nós somos e queremos seguir sendo. Obrigado, Deus, por essa palavra que lança luz ao nosso coração e nos protege. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fabiano, para a gente encerrar esse tempo, eu quero agradecer você pela sua vida, pelo seu ministério, que tem alcançado pessoas que talvez você não tenha noção, porque a música toma dimensões por conta da tecnologia que chega a lugares que a gente não sabe mensurar. Eu estou falando aqui do tempo que a minha esposa pastoreia aqui, a IPI de Mandaguari. Foi uma época, um dia bastante interessante quando vocês vieram aqui, porque foi o maior público naquela praça em que vocês cantaram e foi um tempo muito especial. Então, minha esposa pastoreia aqui em Mandaguari, eu pastoreio em Jandaia do Sul, a mesma denominação. Então, que Deus abençoe a sua casa. Um abraço para o Milton, para a sua esposa, para o Amauri, para o Batera aí, para o Marcelino, para a galera toda aí. Se Deus quiser, quando a gente for na casa dos meus pais em Lençóis Paulistas, a gente dá uma passada aí. Tá certo, pastor Paulo. Vai ser uma alegria revê-los. Fica com Deus, querido. Um abraço. Outro grande. Deus abençoe.